Está começando mais um programa República, eu sou Loriel Rocha. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu já abordei em outros programas, mas dessa vez eu resolvi fazer um condensado aqui, que é sobre sexo, gênero e ideologia de gênero. Para tanto, eu vou pegar como obra mestra condutora esse livro do judeu Harari, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Essa obra é uma obra muito interessante, porque ela faz um apanhado sobre a ideia de Homo sapiens, né? Uma outra obra igualmente interessante, não evidentemente com o escopo do Harari, mas uma obra mais biológica, é O Macaco Nu, de Desmond Morris. Essa obra aqui, O Macaco Nu. Ambas falam exatamente fazem um estudo sobre o animal humano, né? E a obra do Harari vai além do estudo do animal humano, entra no terreno da economia, no terreno da história, em outras coisas. O Morris, ele se detém mais no aspecto biológico mesmo, né? Logo no início, na obra do Harari, ele coloca que o homem, né, evolutivamente falando, eu não vou entrar em questões religiosas, não é esse o ponto. O ponto aqui é uma questão biológica mesmo, é a evolução darwiniana, tá? Sob a perspectiva biológica, nós somos animais. O ser humano é um animal, não é? Ele é um animal racional. Então, o que enquanto espécie nos diferencia das outras espécies, inclusive dos outros sapiens? Por que essa espécie conseguiu, digamos, ter êxito sobre as outras espécies humanoides que conviviam mais ou menos ao mesmo tempo, dentro do mesmo tempo histórico, e esse Homo sapiens sapiens conseguiu sair vitorioso. Então o Harari coloca aqui uma série de pontuações de pesquisas arqueológicas, biológicas, etc., e evidentemente de muita teorização, né, porque há coisas que não se tem como saber com precisão, para explicar, digamos, o sucesso que esse animal teve no sentido de construção de culturas e de sociedades. É claro? Então veja, dentro das capacidades biológicas naturais desse animal, ele tem uma capacidade que os outros animais talvez não tenham, que é a capacidade de imaginação. Não é? Então nós temos uma base de racionalidade, que ela é cerebral, e nós temos uma base que não é racional, é uma base do imaginário. É em cima dessa base do imaginário, e o Harari também coloca isso de uma forma muito interessante, é em cima dessa capacidade do imaginário, portanto, de uma capacidade de abstração, de uma capacidade de construção de códigos, de uma capacidade de elaboração de símbolos, né, que todas as culturas, todas as sociedades foram construídas em cima. Então existe um ponto básico que é a razão e a capacidade de imaginação, tá? Bem, esta capacidade de imaginação é ela que vai criar os códigos das culturas. Esse é um ponto fundamental no entendimento do raciocínio para a gente chegar no assunto do sexo, do gênero e da ideologia de gênero. Tá? Bem, então, os conceitos de cultura
que nós temos, eu já fiz muitos programas sobre isso, mas falando sobre o surgimento metafísico ou espiritual das culturas. O que ele está colocando, ele não entra em metafísica nenhuma, ele não entra em religião nenhuma, ele não milita nesse campo. Ele fica estritamente dentro de um senso biológico, o que é muito importante em termos de visão, né? Então, o capítulo 8 da obra dele, Não Existe Justiça na História, é o capítulo exatamente que vai discutir essa questão do sexo e do gênero. Eu acrescentei a ideologia de gênero para tentar explicar para vocês, ou trazer uma outra perspectiva no âmbito dessa discussão, né? Ora, então o Harari vai falar como é que o homem, desde da pré-história, não é? Como é que ele vai construindo culturas e códigos. Para fazer isso, os homens precisam, então, no início, não havia uma rede de organização. Quando a gente pensa numa sociedade ou numa cultura, né, você tem que ter uma rede de organização em massa. Então, logo no início dos tempos, os homens primitivos, esse tipo de animal primitivo, ele não tinha uma organização em massa. Cada um vivia isoladamente. Pois muito bem. Acontece que esse homem, esse animal, a sua forma de vida coletiva tornou-se a forma dominante. Ele criou organizações, ele criou instituições, ele criou exército, ele criou cultura, não é? Ele criou tecnologia. Então, há um longo histórico em relação a isso, para a gente chegar aonde a gente chegou. Um dos pontos fundamentais é isso. Como é que os seres humanos se organizam em redes de cooperação? Porque a questão é, nós temos instintos biológicos, matrizes biológicas que sustentam essa rede. Então a obra é uma obra interessante porque ele vai o tempo todo, ele tem duas colunas. Uma coluna que é a coluna biológica, que é a coluna natural, biológica no seguinte sentido, a natureza que fez isso. Isso não é uma construção humana, da ideia partindo da mente ou da capacidade de imaginação, né? E existem as construções que são construídas a partir da capacidade de imaginação. Então, quando ele coloca um tema, uma ótica, uma perspectiva, ele fala isso é biológico, isso é natural ou isso é construído. Tá claro? Então, o assunto sexo e gênero estão exatamente aqui. O sexo é algo que é natural. Quando a gente fala em sexo, nós estamos falando em macho e fêmea. Isso é biológico. A natureza tem. Quando nós falamos em homem e mulher, preste atenção. Pai e mãe, né? Nós estamos falando em gênero. O gênero é uma construção. Portanto, ele é um pacto que foi feito dentro das culturas ao longo do tempo, tá? Então nós temos o sexo, algo que é natural, que todas as espécies têm. Sexo, masculino e feminino, só tem dois tipos predominantes, digamos assim. Evidentemente que, vez em quando, surge um hermafrodita, mas é um caso raro, né? E o gênero, que é a construção. Bem, os outros animais que não os humanos não têm gênero, por exemplo. Eles não têm uma construção mental com a capacidade da imaginação para criar códigos e erigir comportamentos morais, costumes. Então, quando a gente fala moral e costume, cultura, civilização,
nós estamos falando nesta pactuação imaginária que existe para que a gente consiga construir a cultura. Essa obra realmente é uma obra muito importante, não sem razão, ela se tornou um best-seller internacional, porque ele tem uma linguagem muito fácil de ser entendida, não é? E por trás desta facilidade linguística existe um estudo muito grande, né? Bem, o que seria, em suma, a ideologia de gênero? A ideologia de gênero, como ela tem sido tratada grosseiramente, ela é uma mistura entre sexo e gênero. É uma bagunça completa. Eu vou explicar isso depois. Primeiro eu quero que vocês entendam o que o Harari vai consignar como sexo e gênero, para depois, ao final, a gente partir para a ideologia de gênero, né? Então, os seres humanos criaram ordens imaginadas, né? Quando a gente pensa no conceito de república, quando a gente pensa no conceito de política, quando a gente pensa no conceito de empresa, por exemplo, uma empresa é uma ordem imaginada. Uma empresa não existe na natureza, né? Uma família não existe na natureza, tá claro? Você tem uma procriação ali, ou seja, é uma convenção que se estabeleceu. E uma vez que a gente estabeleça uma convenção, a gente cria regras de comportamento para manter a própria subsistência daquele animal dentro daquela convenção. Então, isso é um caminhar histórico, né? As ordens são imaginadas, não pela estrutura racional, mas pela capacidade de imaginação. É preciso entender isso. Eu já fiz programas sobre o Homo imaginans, que há uma filósofa uruguaia, Maria Noel Lapojade, que criou, de fato, uma teoria filosófica sobre a capacidade do homem de imaginar, e que isso é estruturante, né? Isso não é criado, forjado. O homem é feito dentro dessa linha. Isso é muito importante entender, porque nós temos, portanto, na estrutura natural da espécie humana, uma parte dele que consegue ter um sistema lógico e uma parte que consegue ter um outro sistema, que não é o da lógica. Ele é analógico, né? Ele faz correlações. E aí, dentro da escala das analogias, é aqui que nós entramos no mundo da simbólica, né? No mundo dos arcanos, no mundo dos mistérios. A gente pode subir e descer, como diria o São Hugo de São Vítor, na escala das analogias. Então é esta parte estruturante do ser humano, a capacidade de imaginar, né, que vai, portanto, criar ordens imaginadas, desenvolver sistemas de escritas. Essas duas invenções, que são feitas pelo ser humano, né, a partir da sua capacidade de imaginação, ela acrescenta algo dentro daquela capacidade biológica que a natureza dotou o homem. A gente não viu até o momento nenhum elefante construir um carro, né? A gente não vê as abelhas, por mais que elas sejam exímias construtoras, construírem edifícios. A gente não vê as formigas, que têm uma organização militar, digamos assim, muito interessante, construir exércitos. Então, tudo aquilo que nós lidamos no nosso dia a dia, em grande medida, é produzido por esse lado nosso, que é desconhecido. E é interessante, não é? Porque o lado racional ficou o lado mais famoso da história. Entretanto, o homem usa muito mais a sua capacidade de imaginação do que a sua capacidade de racionalidade. Aliás, ser racional é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu tinha um professor de filosofia que falava isso de uma forma muito clara, né? Ele falava que a racionalidade é uma conquista dificílima, e é mesmo. O fato de nós termos um cérebro não nos torna racionais, né? Veja que o indivíduo, para
qualquer processo de elaboração de pensamento, de apreensão, exige um esforço tremendo no sentido de domar a mente e de ajustá-la para certos padrões e critérios. Bem, então, o que vale o entendimento é o seguinte: nós criamos todo um sistema que é hoje dominante no mundo, e esse sistema, ele não é biológico, ele não é natural. Quando a gente pensa no dinheiro, o dinheiro é um pacto, é uma convenção social, não é? Muito bem. E que não necessariamente está ligado à moeda física. Ele exige um outro tipo de pactuação. E é muito interessante isso. E essa pactuação é mental. É uma pactuação de confiança. É algo muito complexo de se entender, não é? Então, esse sistema é traduzido de diversas formas, e ele tem, de acordo com a forma como ele é construído, uma eficiência ou uma ineficiência impressionante. Tá? Bom, então, os humanos se organizaram em redes de cooperação em massa. Para fazer isto, repito, eles precisam dessa capacidade de imaginação e precisam de criar códigos e ordens imaginadas ao redor do qual eles começam a viver. Isso é um ponto fundamental. Tenta tirar da sua cabeça o conceito de família, por exemplo. Veja que é difícil. Vou te dar um outro exemplo. Você nasceu de um homem e de uma mulher, ou de um macho e uma fêmea, mas não sabe quem são seus pais, foi criado num orfanato. Pois bem, pouquíssimas pessoas elaboram esse tipo de abandono e vão passar a vida toda procurando a família. Correto? Se não encontra, aquilo cria uma defraudação psíquica. Veja que a família em si é uma construção cultural. Ela não é uma realidade biológica. Ela não é uma realidade da natureza. Não existe uma instituição chamada família na natureza. Tá claro? Portanto, os passarinhos, se eles forem abandonados, eles não entram em crise psicótica. Os cachorros também não. Correto? De modo que ele vai na busca por aquilo que a biologia nos dá, né? Enquanto estrutura para esse animal. E a construção, aquilo que essa pactuação construiu historicamente, existe uma diferença. E aí ele faz estudos, evidentemente, através de várias culturas. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de liberdade e de igualdade, não é? A hierarquia entre ricos e pobres. Ora, qualquer coisa que a gente pegar, a hierarquia do patriarcado e do matriarcado. Isso tudo são construções, são ordens imaginadas, historicamente falando, que foram muito elaboradas, não é? Mas que não fazem parte de uma estrutura natural, de uma estrutura biológica. Então, essas hierarquias são produtos da imaginação humana, até onde se sabe. Se você retirar qualquer base de transcendência, essas hierarquias são produtos não são produtos da natureza, né? Não são produtos biológicos. Então, se todas as distinções, homens livres, escravos, negros, brancos, ricos, pobres, homens, machos, fêmeas, homens, mulheres, feios, bonitos, inteligentes, burros, todas essas categorias, elas são criações imaginadas. Por criação imaginada, não estou dizendo que ela não exista, estou dizendo que ela não é biológica. Então aqui entra o grande papel que as culturas exercem
que os sistemas políticos exercem, que a pesquisa exerce, né? E que por uma razão qualquer, não adianta nada você ser muito inteligente, por exemplo, no meio social. Se você não consegue ter uma adesão das suas ideias a uma estrutura social, você morre com aquelas ideias de uma forma isolada. Então essa pactuação social é muito importante para o predomínio de uma ideia imaginada. Tá bem? Quando a gente pensa em termos de o conceito de raça, a supremacia racial branca, né? Como advoga um americano, o branco é superior ao negro. Veja, em termos naturais, biológicos, faz menor sentido isso. Tá? E não faz o menor sentido, portanto, teoricamente, a validação dessa teoria, uma vez que ela não é biológica, ela é uma construção. Em sendo uma construção social, ela pode ser desmontada e você pode fazer uma repactuação. Correto? Bem, então isso é um ponto básico. Tá? Dentro dessas ordens imaginadas, se a gente pegar, por exemplo, na Índia nós temos um sistema de castas. Né? No Islão, quem vai impor essa ordem hierárquica imaginada é a religião. No cristianismo, quem vai impor uma ordem imaginada é a religião. Os Estados Unidos têm toda a sua formação histórica baseado num conceito de raça. Raça mesmo. Né? É por isso que o racismo nos Estados Unidos é algo muito mais complexo do que em qualquer outro lugar. Porque, de fato, ali você tem uma ordem criada, né? Restrições jurídicas, barreiras invisíveis não oficiais, instituições montadas em cima de uma lógica de que o branco é hierarquicamente superior a qualquer outro. Tá claro? Então, veja, e todos os povos do mundo comungam, quase todos, a sua imensa maioria, de um fenômeno complexo que é o fenômeno do patriarcado. Né? Isso é algo muito interessante, porque o predomínio, e aqui ele discute isso também, o homem branco, o chefe, mesmo os chefes guerreiros, ele cita o exemplo de Augusto, né? Que embora militarmente fosse um general muito ruim, ele conseguiu a unificação do Império Romano. Então ele fala que, ao contrário do que a gente pensa, nem sempre o chefe de uma ordem hierárquica é o indivíduo mais forte, é o indivíduo mais apto, no sentido de conquista. Ele tem que ter uma fortaleza em outras habilidades que não são necessariamente aquela da força física, porque ele não consegue fazer a pactuação. A força física é uma força meramente destrutiva. Ela não faz pactuação. E para você construir uma sociedade e uma cultura longeva, você precisa de outros códigos que não são os códigos militares. Correto? No sentido da imposição da força física, propriamente dita. Então, as hierarquias têm uma função importante, evidentemente. Né? Agora, a gente tem, portanto, uma sequência de categorias que regulamentam as relações entre os seres humanos. E essas relações aparecem nas instituições, colocando pessoas superiores a outras pessoas em termos jurídicos, políticos, sociais e culturais. Isso é histórico. Então, cada povo do mundo ele vai ter uma explicação na sua evolução cultural, histórica, para a razão daquela ordem. Né? Evidentemente que as habilidades naturais desempenham um papel nessas distinções. Né? Agora, você tem um outro tipo de habilidade que não é meramente uma habilidade natural. É essa habilidade que não é a habilidade da força física, nem a habilidade da lógica. Né? Você tem um outro tipo de habilidade, que é a habilidade da capacidade de imaginação, que você tem que ter para conseguir ser
ter sucesso, digamos assim, naquela pactuação. Ora, então o que ele vai colocar? Historicamente, muitos governantes e muitos religiosos vão argumentar que o sistema de castas reflete uma realidade cósmica. Ele não é, portanto, ele não é um processo histórico, ele não é um processo linear, ele não é um processo casual. Então, se a gente subtrair esta realidade ou este argumento de que a ordem de norte a sul, de leste a oeste, e a estrutura hierárquica do mundo, se a gente abstrair a ideia de que ela não reflete uma realidade cósmica, portanto, para refletir ela tem que ter sido revelada por um ser superior, se você tirar isso do campo, você não consegue entender, né, a lógica. E mais historicamente, esse é o argumento que é utilizado. Tá? Eu, pessoalmente, acredito na ordem como reflexo de uma realidade cósmica. Ele não. O autor não. O Harari não. Independentemente da gente acreditar, né, isso é matéria de fé? Sim e não. Não é matéria de fé pura e cega. Né? É matéria de revelação. Você vê aquilo. Aquilo funciona. Né? Bem, também não vou entrar nisso aqui agora. O que interessa aqui é entender a lógica operando por trás dessa coisa e ver e entender que, mesmo sobre uma explicação biológica, pura e simples, esses temas não se confundem, ou seja, sexo não se confunde com gênero. Portanto, a ideologia de gênero é uma excrescência sobre todos os aspectos. Bom, aí ele vai, ao longo de todo o capítulo, estudando o capítulo 8, por o que aconteceu para que nas sociedades viesse a existir um tipo de hierarquia. Né? Veja, todos os povos se dividem entre macho e fêmea. Depois o macho e a fêmea tem um nível adiante que é chamado de, a palavra que designa é homem e mulher. Macho e fêmea está aqui. Homem e mulher está aqui. Tá claro? Pai e mãe está aqui. Né? Então você vai tendo, veja que é um mesmo eixo. Ele parte de um mesmo programa biológico, né, binário, e ele vai estruturando escalas de analogias. Macho e fêmea não tem nada a ver com pai e mãe. Tá claro? Pai e mãe não tem nada a ver com marido e mulher. Porque você pode ser pai, você pode ser marido e ter uma mulher e necessariamente não terem filhos. Então são coisas distintas. São funções sociais distintas. São papéis sociais distintos, inclusive. Né? Então nós temos sempre a conjugação na vida humana daquilo que é natural, o biológico, daquilo que é contra aquilo que é imaginado. Contra no seguinte sentido, ele tem que ser articulado. A biologia tem que ser articulada com essa capacidade de imaginação. Né? Houve, ao longo do tempo, uma sequência de construções históricas que atribuíram culturalmente, juridicamente, politicamente, socialmente, diferenças biológicas entre homens e mulheres. Tá? Essas diferenças criaram ideias e normas culturais que pouco têm a ver com a biologia. Por exemplo, todo homem naturalmente se sente atraído por mulher? Isso é uma questão. Se você considerar isso num sentido grego, não é necessariamente verdadeiro. No grego arcaico. Se você considerar isso num sentido do mundo muçulmano, não é necessariamente verdadeiro. Não é? Se você considerar
os grandes filósofos da Grécia Antiga, poucos foram mulheres. O fato é o seguinte: durante muito tempo, as culturas concretizaram algumas possibilidades do macho e da fêmea. Conceituaram que aquelas possibilidades são características de machos e que outras possibilidades são características de fêmea, né? Na verdade, o que ele coloca é o seguinte: a natureza em si, ela não está interessada se o macho se sente atraído por outro macho, ou se a fêmea se sente atraída por outra fêmea. Quando eu estou falando da natureza, estou falando da natureza, não tem nenhum código social aqui. Se um passarinho resolve se sentir atraído por outro passarinho, a Terra não vai se revoltar por isso. É isso que ele está colocando. Então veja, ele está colocando isso exatamente para mostrar que a atração e a criminalização da atração é um pacto social. E é mesmo. Tá claro? É mesmo. Ora, aí ele vai mencionar uma série de coisas que a biologia permite e que a cultura proíbe. A biologia permite e a religião proíbe. Tá? Novamente, o que é natural, o que é imaginado. O que é natural, a biologia permite. O que é cultural, ou pactuado, é proibido. Ou é convencionado que tem que funcionar daquela forma, né? Então, essa é a razão pela qual as cidades, as culturas ao longo do tempo, elas mudam de ideia, não é? Deixa eu achar aqui uma parte, vou dar uma pausa aqui, ele mostra uma imagem, veja. Isso é uma imagem, não sei se vocês vão enxergar bem. Tá vendo? Na página 159. Isso é a imagem do rei Luís XIV na França. Né? Essa é a imagem do Barack Obama. O que nós temos aqui? Nós temos dois modelos de masculinidade. Uma masculinidade do século XVIII. Veja, isso é um retrato oficial do rei Luís XIV da França. Quando você pega os grandes monarcas da Europa, os sinônimos de masculinidade, o Luís XIV era um paradigma de masculinidade e virilidade. Ele estava usando uma peruca, uma meia calça, sapatos de salto alto, a postura de bailarina que ele adota e uma espada enorme. Veja que o Barack Obama está de terno e com uma pose fechada, troncuda. Não é? Está entendendo a diferença entre o biológico e o imaginado? É isso que ele está colocando. É isso que ele está colocando. Então, historicamente, as relações entre os sexos, elas são pactuadas. E elas são revistas de tempos em tempos. Correto? Então, evidentemente, que os conceitos que a gente tem de natural e de não natural, eles não são tirados da biologia. Eles são tirados da teologia. Eles são tirados da filosofia. Eles são tirados de uma metafísica. Eles são tirados de uma ordem transcendente. Correto? E mesmo esses conceitos tirados de uma ordem transcendente, eles são repactuados de um tempo ao outro. Então, por que você pode usar uma roupa num tempo, pode usar saia, na Índia até hoje, e no Oriente Médio,
Os homens usam vestidos, o que seria equivalente a vestido, aquelas batinas longas. Um padre usa batina. É um vestido, é uma saia longa, não? Ele é um ser feminino por isso. Então perceba, essa ideia da vestimenta, né, bem como a ideia de outros tipos de como é que você casa, com quem que você casa, quantas mulheres você pode ter, quantas mulheres você não pode ter, enfim, isso tudo é uma pactuação cultural, né? Então, entendido isto, que a cultura cria, portanto, uma pactuação a partir da capacidade de imaginação, faz sentido nenhum, portanto, afirmar que a função natural da mulher é ser mãe. As mulheres, a fêmea, dá à luz. Mas daí que a função natural dela é ser mãe, é outra coisa. Isso é uma pactuação. E exigir que as mulheres fiquem em casa cuidando de filho, né, não possam trabalhar, porque é a função natural dela, isso é uma interpretação religiosa. Ela não é biológica. Tá bem? Então, agora, sexo e gênero. Então, entendido isto, biologicamente falando, os humanos, a espécie humana, está dividida entre o sexo masculino e feminino. O macho e a fêmea. Né? O macho é XX, a fêmea é XY. Tá bem? Agora, homem e mulher são categorias sociais. Não são categorias biológicas. Pai e mãe são categorias sociais. Não são categorias biológicas. Rico e pobre são categorias sociais. Não são categorias biológicas. Tá claro? Ora, uma fêmea não é somente uma criatura com um cromossomo XX. Né? Ela é algo muito mais do que isso. Então, a sociedade lhe atribuiu o papel de criar filho, lhe atribuiu certos direitos, ela não pode votar, ou pode votar, né? Lhe atribuiu certos deveres, ela tem que ser obediente ao marido, ela pode ser vendida como escravo. Não é? Essas definições desses papéis históricos que foram mudando ao longo da história, não é? É que norteia os significados de masculinidade e feminilidade. E isso varia imensamente de uma sociedade para outra. Tá bem? Então, esses conceitos, eles foram construídos historicamente. E o que de fato foi construído por revelação teológica divina e por pactuação cultural? É preciso também fazer essa distinção, e essa distinção ele não faz, evidentemente, porque, claro, isso exigiria alguma outra coisa. Bem, por que ser homem, historicamente falando, macho, é algo mais valorizado? Depende da perspectiva que você coloca. Porque qual é o tipo de macho que é valorizado? É o macho que é um brutamontes? É o macho que maceta todo mundo? Que briga com todo mundo? É um Bolsonaro da vida, ignorante? Esse tipo de macho, historicamente falando, o próprio Harari coloca aqui. Esse tipo de macho, ele não consegue organizar a sua própria tribo, porque ele é desprovido de uma capacidade superior de organização. Ele só parte para a violência física pura e simples. Então, ele condena todo mundo que segue esse comportamento a uma autofagia. Né? Então, quais são as qualidades masculinas mais valorizadas e quais são as qualidades femininas? Isso vai depender, repito, de uma cultura para outra. Então, o poder dos músculos nas sociedades é algo muito discutível para quem é inteligente. Né? Veja que os generais, que são os caras que detêm toda a lógica de estratégia e de entendimento da guerra, eles não vão para o fronte.
Pro fronte vai o cara que só vai usar músculo. Não é necessariamente o sujeito mais inteligente. Bem, de modo que o poder dos músculos, existe uma relação inversa entre proeza física e poder social. Não necessariamente o sujeito que tem muito músculo é bem sucedido socialmente falando. Correto? Entende? Então, ser bem sucedido socialmente falando, dentro dessas instituições pactuadas, imaginadas, é exigido outras coisas além de beleza física, de força, de status social, ou seja lá o que for. Perceba que o sujeito, socialmente falando, isso é um dado estatístico incontornável que o Prêmio Nobel de Economia recente falou de um modo muito claro. O cara que nasce rico, ele morre rico, o filho do rico. O cara que nasce pobre, ele morre pobre. Isso não tem nada a ver com, como a falsa direita quer alardear, com competência social. Tem a ver com um outro tipo de pacto, com outro tipo de lógica da sociedade. O filho do rico não necessariamente é um cara inteligente, brilhante e bondoso. Ele nasceu dentro de uma estrutura que beneficia que ele vai receber aquela herança. E o filho do pobre, de fato, nasceu num outro tipo de estrutura que não vai lhe permitir um tipo de ascensão. Tá bem? Então, a violência sem discernimento, sem um outro tipo de forma de organização, ela é improdutiva, né? O macho alfa, ele só conquista a sua posição dentro de uma coalizão estável com outros machos e com outras fêmeas. De modo que essa ideia de que todo macho tem que ser bruto e estúpido é a coisa mais estúpida que já pode ter sido criada dentro de um discurso político ou religioso. Porque a sociedade e a cultura é uma instituição estável de longo prazo. E aquilo que a caracteriza como longeva é exatamente o processo da pacificação interna entre os seus membros. É o oposto, não é a guerra. Ora, então vamos lá. Ora, diante do fato, né, de que a pactuação, o que é natural, o que é biológico e o que é construído, né, entre o natural, a natureza nos dota daquelas capacidades, e aquilo que é construído é uma pactuação imaginada. Agora deixa eu pegar aqui um texto de ideologia de gênero, tá? Explicando aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar um texto da Juliana Teodoro, que é mestra em Ciências da Comunicação, para mostrar a confusão corrente que é feito com isso. Então, sexo, tornando a falar, sexo é algo natural. Há dois tipos de sexo, o macho e a fêmea. Vez em quando aparece o andrógeno, que é um terceiro sexo mesmo. Infértil, ele não procria, né? Como o caso da mula e do burro. É uma categoria ali, não é que eles sejam hermafroditos, mas é uma categoria que é infértil. Então você tem, de fato, 3 sexos, e não 2. Né? Sendo que o terceiro é um evento muito raro. Muito raro. Ora, então o sexo tem entre macho e fêmea. O gênero é um papel social que é construído em cima dos sexos. O que é ideologia de gênero? Eis o ponto. Bem,
Vamos aqui ao texto. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero masculino e feminino. Entendeu aqui já o problema? O gênero. Primeiro que está errado, né? Masculino e feminino, ou macho e fêmea, não são gêneros, são sexo. Tá bom? Então, o gênero, para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero. Claro, o gênero é uma construção social. Mas é uma construção social baseado em dois sexos. Então, o que a ideologia de gênero está falando é o seguinte: você pode ter um espectro ou uma construção social muito mais ampla que não está baseado na identificação com o masculino e o feminino. Então, quando você descola a ideologia de gênero do sexo para construir uma nova pactuação, isso pode ser feito? Em tese, pode. Claro que pode. Não é? Agora, isso teria que ser feito de que forma? Você não pode negar que existe o macho e a fêmea. Pronto. Agora, você pode negar que o papel de mãe não é um papel de fêmea, necessariamente, enquanto critério biológico. Portanto, você não pode obrigar as mulheres a casarem-se sempre para terem filhos. Então, você quer questionar o papel que a cultura impôs à fêmea? Ok? Pode questionar. O que você não pode questionar é a existência dos dois únicos tipos de sexo, o masculino e o feminino. Isso não pode. Então, a escolha do sexo, o sexo não é uma escolha. Vamos dizer que você faça, hoje baseado no direito à personalidade, o indivíduo pode mudar anatomicamente de sexo? Pode. Mas ele vai para um lado ou vai para o outro. Ou ele vai para o masculino ou ele vai para o feminino. Correto? Ele não pode não ir para lugar nenhum. Então, a ideologia de gênero hoje está sendo utilizada para atacar o macho e a fêmea. Então, de fato, ela é enferma de uma bizarrice identitária. Porque, tradicionalmente, a palavra gênero ela é interpretada como sinônimo de sexo atribuído. Veja, não existe sexo atribuído. Existe sexo. Agora, necessariamente, um indivíduo que nasceu com um órgão sexual masculino ou feminino, de macho ou de fêmea, desculpe, necessariamente, o faz com que ele se identifique com o papel social de homem e de mulher? Não. Não. Então, papel social é uma coisa, sexo é outra. A ideologia de gênero tem servido não para questionar os papéis sociais, mas para atacar o sexo. E aqui, essa é uma interpretação pessoal minha, e que não entra nos campos de discussão das ideologias de gênero. E eu já fiz muito programa sobre isso. Entra a questão do transhumanismo. Portanto, é um interesse mercadológico nesse processo. A ideologia de gênero não é uma construção da esquerda, ao contrário do que a falsa direita brasileira tem dito. Ela é uma construção da própria direita e dos setores mercadológicos da direita, sobretudo os setores da hiperciência, com altíssima tecnologia envolvida. Por quê? Se você conseguir construir um humanoide em laboratório, portanto não foi feito na natureza, não é?
aquele humanoide passa a ser um protótipo, que é uma patente de uma empresa. Então, o foco da ideologia de gênero, quando ela ataca o sexo masculino e o feminino, ela está visando abrir um campo para beneficiar as indústrias da hiperciência. Isso é o que está em voga. Tá claro? E os campos políticos, tanto da direita quanto da esquerda, passando panos para o que está por trás do processo. Ou seja, tanto o espectro político da direita e da esquerda, e a religião também, não está indo no cerne da questão. O cerne da questão aqui é tirar o botão da vida, que é natural ou é de Deus, e transportá-lo ou transpassá-lo para a indústria e as grandes marcas. Então eles passam a ser donos dos corpos. Uma vez que o homem não tem alma, não é? Se não tem alma, se não tem nenhuma ideia de transcendência, você pode muito bem ser dono do corpo. E para ser dono do corpo, antes você tem que destruir completamente o conceito de ser humano. E dentro do conceito de ser humano, claro, os sapiens têm 2 tipos de sexo. Não existe até hoje um terceiro tipo de sexo nos sapiens. Eu sou trans, cis, broca, gênero, não sei o quê, todos esses códigos que os caras estão inventando. Não existe esse tipo de sexo. O cara está falando de papel social. E não existe também aquela loucura, o sujeito, outro dia eu vi uma entrevista de um sujeito que, através de uma série de deformações plásticas, ele se metamorfoseou num demônio. Então ele se apresenta como o demônio. Não, ele não é um demônio. Né? Ele é um ser humano com uma fragmentação de personalidade violenta que quer ser um demônio. Não existe nenhum ser humano que é um demônio. O demônio é uma realidade de uma hierarquia que não diz respeito à espécie humana, ué, se o demônio existe enquanto categoria ontológica. O mesmo problema é o sujeito. Na Inglaterra tem vários casos dos indivíduos que resolveram que são cachorros ou que são girafas. Então eles compram roupa de cachorro, comem ração de cachorro, mas alguém tem que pagar a roupa que eles compram, porque eles, uma vez que eles não vão mais para o mercado de trabalho trabalhar. Então eles vão viver às custas de quem? Quer dizer, esse tipo de loucura, o ser humano é capaz de produzir inúmeras loucuras, que é a ideia de liberdade infinita, não? Então veja que a ideia de liberdade ela choca com a ideia de igualdade. São 2 sistemas que se chocam. Né? A esquerda americana, o Partido Democrata, trabalha pela igualdade. A direita americana, o Partido Republicano, trabalha pela liberdade. Ambos, os dogmas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, quando você leva aquilo ao limite, ele destrói qualquer coisa. É uma bizarrice aquilo. Então, na verdade, a ideologia de gênero, né? Deixa eu pegar mais uma parte aqui do que essa pessoa fala. A ONU declarou que a identidade de gênero é a maneira como um indivíduo se reconhece, como ele percebe sua própria identidade. Evidentemente que isso aqui é uma loucura da ONU. Né? O indivíduo não pode se perceber não sendo macho ou fêmea. Ok, ele quer ter uma relação homoafetiva com quem quer que seja, ele o terá na condição de macho ou de fêmea. Ele não pode criar uma terceira categoria aqui em termos de sexo, porque não existe na natureza, de novo, o que é biológico? Vamos buscar aqui os recursos da natureza. Onde na natureza existe alguma coisa que não seja masculina ou feminina, macho e fêmea? Não tem. A gente não tem um boi transgênero. A gente não tem um cavalo marinho transgênero. A gente não tem uma amora cis-trans. E vai por aí afora. A gente não tem um milho LGBT. Tudo tem macho e tem fêmea.
O homem quer fazer sexo com quem ele quiser, ok. Ele não precisa de inventar uma categoria social. Então a confusão aqui é dramática, porque ela mistura a biologia com uma construção social. A construção social você reinventa, você questiona, ok? Não tem problema não. Agora, você não tem como reinventar a biologia. Nem a ciência deu conta disso ainda. Né? Mas a ciência está produzindo em laboratório seres que são misturas de outros seres. E é por isso que a ciência e os grandes empresários estão bancando a ideologia de gênero, porque quando a ideologia de gênero questionar o macho e a fêmea, sexualmente falando, não existe mais macho e fêmea. Ok, se não existe mais macho e fêmea, então abre as comportas para o setor do grande empresariado internacional, onde ele pode lançar um bicho qualquer de laboratório cuja patente é dele. E ele controla, ele vende, ele faz o que quiser. Há muitos anos atrás, quando teve uma exposição no Rio de Janeiro, eu filmei sobre isso, eu fiz programa sobre isso chamado Consciência. C-O-M, Consciência. Na altura, há muitos anos, eu já havia alertado para o problema da hiperciência e da fabricação de corpos. Eu tenho muitos programas em cima disso. Então, essa discussão rasa, essa discussão tola que o debate político brasileiro está trazendo, ambos, direita e esquerda, eles estão passando ao largo e passando panos quentes para os grandes conglomerados das grandes indústrias, para produzir o hiperhumanismo. Né? O homem depois do homem, o novo homem. Então é preciso derrubar essa discussão do campo teológico e do campo religioso e do campo político, que só está focando o sexo e está fazendo de conta que não está vendo que as grandes indústrias é que estão bancando a destruição, bancaram a destruição do conceito de ser humano, já falei muito sobre isso, e estão bancando a destruição do conceito de macho e de fêmea. Então o sexo é biológico e é natural. O gênero é uma construção. Essa construção é justa? Pode se debater sobre ela. Quais são os papéis sociais e culturais do homem e da mulher? Ok? Pode se debater isso? Pode e deve. Agora, o que não pode é confundir uma coisa com a outra. Então, a ideologia de gênero vem e confunde ambos os papéis. Então, o grande interesse da ideologia de gênero é, de fato, a confusão, misturar sexo com gênero para destruir o sexo. Porque, ao destruir o sexo, ela abre um precedente legal e teoricamente ontológico, religioso, para passar a ideia da vida, o controle da vida para a mão dos grandes conglomerados de laboratório internacional. Tá bem? Enfim, em suma é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado mais ou menos claro a distinção concreta entre sexo, gênero e ideologia de gênero. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.